Fala pessoal, mais um vídeo sobre o capítulo 6. Sejam bem-vindos e o tema é os discípulos escandalizados. Lembrando que anteriormente Jesus repreendeu a murmuração dos judeus, mas depois de tudo que Jesus falou, alguns discípulos, não sendo aqueles 12, né, principais, mas alguns discípulos, daqueles que o seguiam, daqueles 70, né, que andavam com eles, se escandalizaram com o que ele disse. Caso se escandalizar, significa que eles se chocaram com aquilo e depois, mais pra frente, a gente vai ver que isso acabou causando certo desvio de algumas pessoas. É, o texto diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Porque aqueles homens, né, eles acharam o discurso duro, porque é, eles queriam o quê? Eles queriam que Jesus, ele falou de tanta coisa que era mais importante do que o pão, né? Do que a saciedade terrena, do que as vaidades, do que tudo que nós podemos conquistar aqui no mundo, no mundo da, no mundo terreno, né? Mas na verdade Jesus deu muito mais importância ao alimento espiritual, às necessidades celestiais, porque nós somos espíritos e na verdade não pertencemos a este mundo. Então, aqueles discípulos ficaram chocados com isso, de que o mais importante é o pão da vida, o mais importante não é este mundo, mas sim juntar tesouros nos céus. Então, alguns discípulos ficaram chocados com isso. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ou seja, o que Jesus estava falando? Ah, isso que eu disse de que é, o espiritual é mais importante, apenas por essas palavras vocês se escandalizaram? É, pô, imagina se vocês virem tudo que está para ocorrer, a minha morte, a minha ressurreição e a minha ascensão. Vocês não vão estar preparados, vocês não conseguiram nem escutar essas palavras bem. Como que vocês vão ver tudo isso acontecendo? Tanto é que nem os 12 discípulos eles conseguiram reagir muito bem na morte de Jesus, né? Imagina esses outros que eram pessoas que reagiram mal a esse discurso que era muito mais simples de se passar do que o momento pós-morte de Jesus. Então, Jesus disse, né? O espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Então, o espírito é o que dá vida, né? Mas a carne nada para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Exatamente. Se ele falou que o espírito vivifica, se ele disse que as palavras que ele diz são espírito, elas são vida, porque ele disse que o espírito é o que vivifica. Contudo, há descrentes entre vós, porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que não criam, né? E quem o havia de trair. Porque ele sabia que Judas era aquele que o trairia desde o início, e quais eram aqueles que continuariam no trabalho de discipulado ou não, né? E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Isso a gente já trabalhou anteriormente, não preciso mais comentar. Agora a gente vai ver um pouco mais algo interessante sobre o que esse texto nos diz. O que nós podemos extrair desse texto? Aqueles discípulos dizem: ah, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então, vamos para é, o dicionário de outras línguas, né? Ver o significado dessas palavras, escrito na língua original, né? Então, João, quando escreveu o Evangelho, ele pegou essa palavra duro, que eu vou explicar mais à frente. Porém, o que que o que eles estavam falando quando disseram duro é este discurso? Eles queriam ouvir a bênção agradável, queriam o pão terreno, né? Satisfazer a carne e as vontades terrestres.
e as vaidades terrestres também. Eles queriam mamão com açúcar, eles achavam que o evangelho é tudo bem, que não vai acontecer nada de ruim, de que vai ter sempre uma prosperidade. Mas Jesus não queria mostrar isso a eles. Tanto é que Jesus também disse uma vez que os pássaros têm seus ninhos, as raposas covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas aqueles homens achavam que o valor era a vida terrestre aqui. Jesus falava da vida eterna, né? E o arrependimento. E sobre arrependimento, falava do reino dos céus. Mas eles queriam viver as delícias do presente, as delícias deste mundo. Eles estavam colocando as suas expectativas no lugar errado. Eles colocavam em primeiro lugar o que não era para colocar. Não queriam saber do arrependimento, porque o arrependimento machuca a carne, né? Quem não é machucado quando diz que você está errado, que você é pecador? Isso machuca a carne, mas vivifica o espírito, fortalece o espírito. Não queriam largar a mão, né, de viver para si e viver para Cristo. Eles estavam sendo formados como aquela multidão, né, exigentes de bênçãos, como tem muitas igrejas que têm muitos seguidores porque viram seguidores exigentes de bênçãos, como se Jesus e Deus fossem obrigados a fazer tudo o que queremos e no momento que queremos, mas sabemos que não é assim. Essa não é a verdadeira palavra. Eles não querem buscar a verdadeira palavra. O Cristo e o arrependimento deveriam ser os mais valorizados que a teologia da prosperidade, do que os milagres e as bênçãos. O amor a Jesus não deveria ser pelo medo, pela obrigação ou pelo interesse, mas sim pelo amor a Cristo, pelo, pelo crer no seu nome e entender o amor de Deus. Agora entrando naquela parte do significado das palavras, quando os discípulos disseram, duro é o teu discurso, quem pode ouvi-lo? Duro vem do grego skleros, que significa seco ou resistente. Ou seja, o que eu estava falando, esse discurso é seco, ou seja, é resistente. É pouco para nós esse discurso. Queremos algo melhor, queremos satisfação terrena. É, então já dá para perceber, né, que se ele estava falando que é pouco esse discurso, que ele era insuficiente, é a mesma, o que Jesus estava falando para eles não fazia muito sentido, porque eles estavam com as mentes terrenas ainda. É, agora, o discurso, o que significa? Vem do grego logos, que significa verbo ou palavra. Aí, o que a gente tem? João 1,1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, é, esse verbo ou palavra, que é mencionar essa parte, nós podemos entender como Jesus, como João quis dizer Jesus. Ou seja, é duro esse discurso, então esse Jesus é duro que eles estavam falando, né? É resistente, é insuficiente para nós esse Jesus, o que aqueles discípulos escandalizados disseram, né? É resistente esse Jesus, é insuficiente para nós esse Jesus. Porque, por quê? Porque ele é contrário à natureza pecaminosa do homem. As pessoas querem shows, elas querem que tenham pessoas famosas, que sejam prósperas, emoções boas sempre, que nada falte. Elas querem avivamentos humanos, mas não querem compromisso com Deus. Elas querem entretenimento, querem tudo. Às vezes perdem todo esse tempo, mas compromisso com o verbo não querem. Outra parte que ia falar, dura esse discurso, quem pode ouvir? Então, já vimos que o primeiro significado é esse Jesus era insuficiente para eles. E na segunda frase do quem pode ouvir, João escreveu do grego akouo, que significa obedecer, atender. Se Jesus era duro, como eles poderiam obedecer os mandamentos de Deus? Então, exatamente, Jesus era duro, como que eles iriam obedecer?
ouvir os mandamentos. Jesus se ofereceu como pão vivo para eles, mas foi recusado. O que a gente entende é que a mensagem da igreja é espiritual e não carnal. Quando deveríamos dizer, né? Jesus breve vem, arrependei-vos. Mas aqueles homens só conseguiam ouvir. Ele cura, ele prospera, ele aumenta, ele dá. Procuram a Jesus por interesse. É, eles é dito também que Jesus, quando fala que eles se escandalizaram, é, João utiliza a palavra do grego escandalidio, que significa pedra de tropeço, como Jesus mesmo que disse que ele seria pedra angular, que seria a pedra principal, porém deveria tomar cuidado para que não fosse pedra de tropeço. Então, acredito que tenha ficado claro essa parte. Então, vou finalizar esse vídeo para que a gente possa ir para o último tema do capítulo 6. Valeu, pessoal!